Agora me fala uma coisa, que momento aqui na França que você falou assim, não, agora eu vou voltar a lutar. O que que aconteceu pra você? Porque a gente tava falando, não sei se a gente falou off ou falou aqui, até 2000 não tinha MMA aqui. Até 2020. 2020. Então vai, poxa, há 3 anos atrás Isso. não era proibido aqui. O que que aconteceu pra você conseguir entrar, se introduzir nesse mundo? Então, em 2019 foi quando eu cheguei. Passei, como eu falei, um ano trabalhando com placô. Uhum. Mas E nada de luta, sem nada de treinar. luta, sem treinar, sem nada. Então, era até difícil. Minha orelha já era estourada na época, então E todo sua mundo. orelha, assim, isso é MMA, isso é Isso luta. foi do MMA, da Das luta. duas. As Não, duas. a de cá é mais É sossegado. melhorzinho, mas tá quebrada também. É? Mas, tipo, tava no chantier, tava na obra trabalhando e o cara fala, pô, você tem a orelha quebrada? O que foi isso? E eu tinha que explicar. Só que, cara, em 2018, em setembro de 2018, eu tinha feito minha última luta. Eu machuquei o joelho, passei 2 meses sem treinar. Então eu já ganhei peso. Lutador de MMA Uhum. brasileiro é assim. A gente treina pra caramba pra lutar. Acabou a luta, a gente começa a comemorar e não para mais até Relaxa. começar a próxima. Então a gente engorda muito. Isso é, Entendi. isso é, isso é normal. Se eu for procurar todos os lutadores de MMA, assim. Em off a gente come muito. Então, quando a gente treina muito e come e faz a dieta, a gente tá muito regrado. Quando a gente para de treinar, a gente leva um tempo sem treinar e come muito, então, caramba, é duas coisas que se unem. Então a gente cresce muito, fica muito gordo. Entendi. E aí eu cheguei aqui mais ou menos assim. Em 2018, passei mais 2 meses. Depois cheguei aqui em abril, treinei pouca coisa. Já tinha visão de sair do Brasil, então eu não estava treinando muito para lutar lá no Brasil, porque eu já tinha visão Uhum. de sair. E aí cheguei aqui e vi que não ia dar para treinar. Até porque na época eu andava de trem, então eu saía de casa às 5 da manhã, chegava em casa às 6, 7 horas da noite. Não conhecia ninguém, não conhecia sala de esporte, não conhecia ninguém da luta. E o objetivo naquela época era trabalhar, conseguir o dinheiro, conseguir alugar alguma coisa. Eu cheguei aqui, eu morava num quarto feito com 4 placô na sala de uma casa. Uhum. Então, a gente queria tipo, sair daquela situação e ter ao menos um estúdio pra gente viver. Eu e minha mulher ter uma privacidade. Então, a prioridade foi trabalhar. Então, 2019 todo eu trabalhei. 2020, em janeiro de 2020, saiu a notícia que o MMA tinha sido legalizado na França para ter eventos. Até então você podia treinar, mas não Mas podia lutar. E comecei, acho que no meio de 2020, eu comecei a procurar lugar para treinar. Perto da minha casa tinha um lugar para treinar, só que eu já chegava em casa às 6 horas da noite, pegava outro ônibus, ia treinar às 9 horas, chegava em casa às 11 horas, 11 e meia da noite. pra Isso acordar minha depois das mulher, 5. para acordar às 5, minha mulher em casa só. Chegava do trabalho às 5 horas da tarde, então a gente tava sozinho no país, que não conhecia ninguém, e eu deixava minha mulher em casa, que também estava sozinha até 11 e meia da noite, e eu na rua, ela preocupada, e ela também em casa só, não tinha com quem falar, não tinha com quem interagir, então ficava muito complicado. Então eu dei um tempo, e aí um professor meu do Brasil, de Recife, me mandou o contato do Daniel Varran, que é meu professor hoje, meu coach, Uhum. que ele que falava português, era um francês, falava português, e que tinha sido treinador de Anderson Silva, Que Lyoto legal. Machida, Nossa. Dan Henderson. Aham. Ele tem um histórico gigantesco. Não conhecia na época, fui procurar lá o Facebook dele, olhei, pô, vi o cara, pô, o cara foi professor das minhas Da referências. data, né? Eu lembro que em 2004, 2005 eu alugava DVD. Aqui o francês ainda usa DVD, a gente não Aham. usa mais. Mas eu alugava DVD do Pride, que era Aham. o Vale Tudo do Sim. Japão. E eu vi aqueles caras ali lutando. Foi dali que veio o meu incentivo de fazer luta. E eu digo, caramba, eu fui lá, olhei, pô, esse cara aqui. Cheguei lá, pô, o cara super gente boa, me Que tratou legal. super bem. Conheci o Brasil, eu tinha morado 8 anos no Brasil, ele. 6 anos nos Estados Unidos. Então ele Pela conhecia luta também? pela luta. Ele era professor Entendi. de luta. E aí ele conhecia a cultura do Brasil, conhecia a nossa história, vamos dizer assim, né? E aí a primeira coisa que ele falou, ele conhecia tanto a história do brasileiro, que a primeira coisa que ele falou foi, olha, eu posso deixar você treinar aqui, mas a academia não é minha. Você pode vir aqui um dia ou dois que eu coloco você para treinar, não tem problema. Mas você pode vir aqui. Aí eu fiz a pergunta, eu disse, por que é caro para treinar aqui? Ele disse, não, olha ali quanto é que é. Era 73 euros na época para Uhum. treinar full, treinar o dia Uhum. todo. Eu só podia treinar no final do dia, mas eu podia fazer 2, 3 artes. Sim. Eu disse, não, é 73 euros, dá para pagar.
Aí ele, dá pra pagar? Porque na cabeça dele a gente não tinha condições. Disse, não, dá pra pagar o trabalho. Ok, começamos a treinar. Acho que com um mês e 3 semanas depois, fecha tudo, pandemia. Pandemia. Na época eu tava gordo pra caramba. Eu tinha que explicar a todo mundo o porquê que eu não tava lutando e tudo mais. E consegui baixar de peso, consegui ficar com 85, 83 Uhum. quilos. Digo, pronto, agora tô voltando a minha meta. Chegou a pandemia, consegui resistir ainda uma semana em casa, fazendo exercício, correndo. Depois, Pois 12 é. meses, voltei de novo a ficar gordo de novo. Depois veio o Kung Fu, né? Que só Aham. podia ficar até 18 horas. É. Eu voltei a trabalhar, então, trabalhava até as 5 horas. 18 horas tinha que estar em casa, não tinha como treinar à noite. Então, passei mais um tempo sem treinar. Então, depois que acabou a pandemia, acabou o Kung Fu, que eu voltei a treinar de novo à noite com o Daniel. E em outubro de 2021, desse tempo todo, outubro de 2021, isso, outubro de 2021, eu tive a oportunidade de lutar no MMAGP, que foi a primeira organização de MMA na França. Da França.